Rio. Bom dia, Rio de Janeiro. Eita Deus, cheguei. Vambora. Nossa jornada de 40 dias. Hoje é o terceiro dia. E vamos ter hoje uma reflexão dos 7 capítulos desse dia, do terceiro dia. E olha, está muito especial, porque ó, uma nova história Deus tem pra mim. Vamos falar sobre a aliança de Deus com Abraão. Vamos falar sobre a aliança da circuncisão. E tem muito assunto aqui dentro desses 7 capítulos que vai ter umas chaves assim poderosas, tá? O nascimento de Isaac. E também a gente vai falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Vamos trazer alguns pontos importantes pra gente conversar. Bom dia, vamos embora. Deus abençoe a vida de vocês que já estão aqui comigo. Sai de sua tenda. Ó, deixa eu ver quem já tá aqui. Te mostrarei. Bom dia, Juliana. Vou colocar você. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para mim? Filho meu, o que minhas mãos fizeram. Bom dia, Doralice. Bom dia, Cristina. Será? Hoje tá forte, hein? Quem leu os 7 capítulos aí de hoje? Vambora. Quem leu? Vamos falando aí. Pra mim. Ouviu, né? Pode ter sido também. Tudo aquilo que perdido foi. Olha aí, eu. Eita, irmã Isabel, o negócio tá forte hoje aqui. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi. Bom dia, Dona Lícia. Adriana, Rosinha, irmã Miriam, bom dia. Hoje vamos falar sobre Abraão, a aliança que Deus fez, né? Os 7 capítulos de hoje. Uma nova história. Se você não tem ainda o PDF com toda... Vou mostrar aqui pra você. Nós temos um PDF... os 7 capítulos dos dias, ó. Foi marcando aqui, tá vendo? Já tô lá no 13º dia. Que eu me antecipo para poder preparar o material, para meditar, para ver aquilo que Deus vai falar. Então, vamos embora. Uma nova história. Uma nova história, Deus. Vamos falar sobre Abraão hoje. O pai da fé, mas que também cometeu muitos erros. E Deus tinha uma promessa. Quando Deus tem uma promessa com você, ó, Ele vai cumprir. Se Ele falou que vai fazer, vai fazer. E acabou. Então a gente vai aprender isso aqui hoje. Foi forte, né? Olha, vamos orar pra gente já começar. Eu peço pra você, como você me ajuda, compartilhar quando essa live estiver no YouTube, tá? E você que está vendo pelo YouTube também, comenta, dá esse like, porque esse é o engajamento que faz com que o sistema entenda que tem gente movimentando e envia para... que é relevante, né, o assunto, e envia para outras pessoas, tá? E a gente precisa crescer lá, acho que tem uns... eu preciso chegar a 1000, no mínimo, né, 1000 inscritos, para eu conseguir fazer inscrição, fazer live por lá também, tá? Então me ajuda a compartilhar bastante o canal Thalita Mendonça. Por isso eu tô colocando as lives lá, pra gente poder ir vendo por lá e já dando like, faz comentários, pra gente crescer. Dessa forma você vai estar me abençoando, tá bom? Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença estamos, Senhor. Deus, no terceiro dia. Pai, quantas palavras, Senhor, estão sendo liberadas nesse dia aqui. Deus, eu te peço que da mesma forma como o Senhor tem sido conosco, continua, Pai. Pois essa obra é Tua
esse tempo é teu. E, Senhor, que sobretudo haja, Senhor, crescimento, haja, Senhor, libertação nos corações, nas famílias, Pai. Porque a Tua palavra é alimento, Senhor. Assim como o nosso corpo precisa de um alimento, sendo o arroz, do feijão, da carne, se o nosso corpo, nossa alma precisa da palavra. O nosso espírito precisa da palavra diariamente. Por isso estamos aqui, com esse propósito de ler a palavra, Senhor, de ler a Bíblia durante 6 meses, Pai. E eu vou estar comprometido com eles aqui durante 40 dias, Pai. Para junto, Senhor, estarmos nesse lugar de glória. Senhor, há poder aqui, a cura, a libertação. E eu já oro, Senhor, para que todos aqueles que entrarem nessa live, seja no ao vivo e seja, Senhor, lá no YouTube, receba, Senhor, uma graça, um poder sobrenatural sobre a vida deles. Que eles possam ficar conectados, que eles possam ouvir a Tua mensagem nesses dias, Pai, e haja transformação, porque é ela que transforma. Em nome de Jesus, já agradeço por tudo. Amém, amém. Ô, glória! Deixa eu ver aqui a paz, Marilda. Rose, também Rose, Eli. Vamos lá então para nossos estudos. Já compartilha, tá? Para que mais pessoas possam estar aqui conosco. Gente, terceiro dia, agora a gente vai falar dentro do capítulo 15 ao 21. Vocês já leram, eu também já ouvi ontem. Eu tenho ouvido, né? Quem está me acompanhando aqui sabe que eu falei que quando você não puder ler, você ouve. Então eu tenho ouvido e eu fico assim maravilhada, né? Porque assim, já li o Pentateuco, né? Já algumas vezes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, já li. Porém, quando você vai ouvindo de novo, é igual alimento, gente. Por exemplo, às vezes você fala assim, já comi frango essa semana. Aí você vai em algum lugar, tem lá um frango de novo, diferente, e você, vou comer de novo. Por quê? Porque é um alimento. Às vezes só tem aquilo naquele dia, você tem que comer. Então a Bíblia, por mais que você lê, naquele dia que você leu, foi o alimento para aquele dia. É uma palavra rema que foi liberada naquele dia. Hoje, Deus, você vai ler a mesma coisa e você vai ouvir coisa e ver coisa que você não viu naquele dia. Porque é o alimento, é o pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Então, eu ouvindo de novo, eu falei, uau! Né? Então, vamos lá. Deus faz uma aliança com Abraão aqui a partir do capítulo 15, prometendo-lhe que uma descendência numerosa. Você sabe que para o povo judeu, naquela época, vamos voltar para a história, para o contexto, né? Era de muito valor, era uma riqueza quando você tinha muitos, que você era fecundo, né? Fecundava, tinha muitos filhos, porque os filhos são herança do Senhor, tá lá no Salmo 127, né? É um presente que ele dá. Então Abraão agora recebe uma promessa, ele já velho, né? Depois de seus 70, recebe essa promessa que eu vou fazer de você uma descendência numerosa, como a estrela do céu, como a gente cantou aqui no louvor. Vê se pode contar, né? Apesar de não ter filhos, Abraão crê na promessa. Se Deus está falando, né? Deus está falando. Deus pode fazer. Deus também revela a Abraão o futuro sofrimento de seus descendentes do Egito, o livramento posterior que ele vai dar também para eles. Então, eu destaquei aqui algumas falas, né? Algumas situações. Quando está lá em Gênesis 15, 12... Ao pôr do sol, um profundo sono cai sobre Abraão, porque aí o anjo aparece a ele, né, para trazer toda essa informação da aliança, né, vou fazer uma aliança com você, tal. E aqui eu destaco algumas coisas, quem me acompanha sabe que eu estudo muito na área da libertação, da batalha espiritual. Então, ao pôr do sol, um profundo pesadelo, ou seja, um profundo sono caiu sobre Abraão. Então, como que Deus se manifestou e falou com Abraão? Através do sono, através dos sonhos. Então, sonhos são meios de Deus falar conosco também, tá?
Então eu sei que muitos de vocês sabem, mas Deus quer comunicar algo para nós através do sonho. Muitas vezes a gente não consegue interpretar, né? Uma das coisas dos dons que Deus tem me dado é a interpretação de sonho. E aí, sem eu saber, sem eu perceber. Por quê? Porque eu tinha o meu sonho, quando eu acordava, o Senhor ministrava no meu coração as coisas. E as pessoas, quando iam me contando os sonhos, vinha assim codificando o que era. Thalita, é sempre? Não, mas a maioria das vezes eu tenho esse discernimento que Deus me dá dos sonhos, tá? Então aqui em casa, por exemplo, meu marido, meus filhos já sabem e eles me contam. E eu vou dando, né, o feedback que o Espírito vem me passando daquilo que Deus está querendo falar. Então Deus agora permite que ele tenha um sonho profundo, né? Cai sobre Abraão um grande pavor e densas trevas tomam conta dele. Então o Senhor lhe disse, ou seja, ele estava numa situação de sono, sonhando, mas Deus se apresentou a ele. Muitas vezes a presença de Deus é tão grande, gente, é tão forte, né? Que a gente não suporta. Então Deus tem esses mecanismos de falar conosco. Lembra de Daniel? Quando ele estava já orando há 21 dias, quando aquele anjo aparece para ele falou que as pernas dele começou a enfraquecer e deu vontade de cair. É por aí, entendeu? O poder de Deus, quando vem a unção forte do Senhor, você não consegue se manter de pé. É uma graça muito grande que você recebe ali. Então, fique sabendo com certeza que a sua posteridade, ele dá aqui toda a mensagem para ele, será. E aqui ele fala uma coisa que eu falei para vocês ontem. Lembra que eu falei para vocês ontem que aquela descida de Abraão para o Egito, né, ia trazer consequências, né? Alguns teóricos, pastores dessa área de libertação, por exemplo, como a Tânia Teresa, eu já ouvi também ela falar sobre isso, né? Que após essa descida, então, os capítulos depois desse acontecimento, que são esses aqui que a gente está lendo, mostra que Deus dá aqui uma sentença por conta daquilo ali. Não fala exatamente que é por conta daquilo ali, mas dá-se a entender, porque olha o que ele fala aqui, ó. Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Então Deus te dá uma promessa, né? E ele faz com que você vai ser o pai de todas essas nações, mas também te dá um aviso, né? A sua descendência, né, vai ficar no cativeiro, resumindo, 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. E você irá para junto de seus pais em paz, né? Ou seja, você não vai falecer, você vai morrer, vai para junto dos seus pais. E ele fala algo aqui também, ó. Depois será sepultada em boa velhice. O que isso quer dizer pra gente? Longevidade, mesmo na velhice dando fruto. Tudo isso aqui a Bíblia são códigos, né? Boa velhice. Na quarta geração, olha o versículo 16. Na quarta geração, o que isso deve entender pra gente? Cada geração, gente, nós contamos 100 anos, né? Primeira, segunda, terceira e quarta. Então Deus visita. Lembra, tá lá em Êxodo? Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então é isso, ó. Na quarta geração voltarão para cá, ou seja, para Canaã, onde você está. Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Eles estão numa terra, vão ficar numa terra estranha, a terra dos amorreus. E Deus falou que vai chegar uma hora que vai chegar o juízo de Deus, porque Deus vai punir eles também, por ter punido severamente o povo dele. O povo vai para o cativeiro por causa de castigo, mas vai ficar no castigo, mas Deus vai punir aqueles que estão castigando. Por quê? Porque Deus é um Deus de justiça, né? Então ele fala aqui, ó.
voltarão para cá, para a terra de Canaã. Vocês vão voltar depois dos 400 anos. Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Tá? E aqui também diz mais embaixo, a sua descendência dê a esta terra, desde o rio do Egito. Aí ele fala aqui todo o território que ele recebeu. Então nós aprendemos que Deus é um Deus justo. Ele faz a ferida e a ligará. E muitas vezes, nós vamos ver também outros casos aqui, que pode ser Abraão, pode ser Moisés, pode ser quem for. Se desobedecer o princípio que Deus deu, também vai ter punição, também vai ter correção, porque Deus vela pela sua palavra. Tá? Deus vela pela sua palavra. E aqui mais embaixo, no versículo 16, agora, então, dentro do resumo do 15, foi isso, né? A fé de Abraão em promessas impossíveis é um exemplo de confiança inabalável em Deus. Mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. A aliança de Deus com Abraão destaca a graça divina e a importância da fé. Mesmo diante, aí aqui eu tenho uma aplicação para você refletir. Mesmo diante de promessas que parecem demoradas ou impossíveis, mantenha a sua fé. Aqui é o ponto, tá? Por exemplo, se você tem orado por algo por um longo tempo, continue confiando na fidelidade de Deus, sabendo que Ele tem o melhor para você. Deus vai cuidar da sua geração. Porque Deus falou para Abraão, olha, você vai dormir com seus pais, ou seja, você não vai ver essa situação toda, mas vai numa boa velhice. O que você está gerando agora não é só para você em vida. Você está gerando para os seus filhos. O que você está entregando hoje para Deus está gerando, preste atenção. Deus trouxe agora isso aqui, essa chave aqui para você. Deus está gerando para a sua descendência. O teu tempo, a tua dedicação, a tua vida, a tua fé, a tua confiança, a tua obediência a Deus está gerando crédito. Porque Deus é um Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Você acha que eu estou colhendo isso hoje? Presta atenção. Thalita está colhendo hoje, né? Uma vida com Deus, uma vida ministerial, uma vida pastoral, junto com meu esposo que é pastor. Por quê? Eu tive uma mãe que gerou em oração. Tinha seus defeitos como Abraão? Tem, todo mundo tem. Mas minha mãe era uma mulher de oração. Dirigente também de círculo de oração. Muitas vezes fui com ela. Orava. Se entregava. Falhava também. Então, isso me fez lembrar. Deus tem fidelidade. Amém? Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus aí? Então, talvez você não vai ver em vida aquilo que você gostaria de ver no seu esposo, no seu filho, na sua mãe, no seu pai. Mas se você está gerando com este propósito, escute o que eu estou te falando. As suas outras gerações verão. Você está gerando para eles. Amém? Então, fique firme aí, tá? Então, cada geração são 100 anos. 100 anos. Nós vivemos aí uma média que a Bíblia estabeleceu, 120 anos. Às vezes você consegue ver. Às vezes não. Minha mãe viu toda essa minha história aqui que eu tô vivendo? Não. Minha mãe morreu já tem o quê? Acho que uns 15 anos já. Deve ter por aí. Entendeu? Olha isso. Deus mandou liberar isso aqui para você. Então agora, no Gênesis 16, o que a gente aprendeu aqui em Gênesis 16? Você Sarai, ainda sem filhos, preste atenção, oferece a sua serva Agar a Abraão, para que ele tenha um filho com ela. Agar concebe Ismael, mas enfrenta problemas com Sarai, porque ainda não é Sara, é Sarai.
Deus aparece a Agar no deserto, conforta e promete-lhe uma grande descendência. Aí, vamos comentar sobre isso também. O que acontece aqui? Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filho, mas eles tinham uma promessa. Mas estava demorando, né? Ela fala assim, a gente tem essas coisas, né? Será que se eu fizer assim, né? Porque naquela época o homem poderia ter outras concubinas, né? Legal, para eles, né? Não foi Deus que estabeleceu, mas os homens estabeleceram isso. E aí Deus falou para ele, não, é com a sua mulher. A promessa que eu tenho é com a sua mulher. Porém, eu não vou desamparar o menino. Eu sou um Deus de justiça, né? Então, mas Sara dá essa fraqueza aqui e dá Agar para poder Abraão ter relação com ela e gerar filhos. Isso era comum, né, nessa época. O que acontece? Abraão concordou com o plano. Bora, né? Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar e aquilo todo e teve relação com ele e ficou grávida. Aí o que acontece? Agar me pega, começou a desprezar. Olha como é que Deus vê. Deus vê as coisas, porque você está debaixo de um senhorio. Você está debaixo de uma autoridade. Como é que você começa a desprezar? Aí o que aconteceu? Abraão falou para ela, ó, resolve. Você é dona dela também. Então seja sobre você a afronta que é feita. Ela falou, eu não vou. Ele falou, não, resolve você. Você tem o controle sobre ela. Aí Sarai humilhou Agar e mandou ela embora de casa, né? Só que quando ela vai embora, o anjo do Senhor encontrou ela na fonte no deserto, junto à fonte no caminho. Porque Deus é um Deus de justiça, gente. Até com, vamos botar assim, com o bastardo. Até com o filho bastardo. Deus, ele é justo. E Deus fala assim, Agar, serva de Sarai, preste atenção, tu tem uma serva, tu tem um dono. Você está debaixo de uma autoridade. Vai pegando aí. Serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Gente, Deus não sabe todas as coisas. Aqui, quando quem me acompanha sabe que eu falo em libertação, a importância de confessar. A importância de falar. Da onde Deus sempre faz perguntas desse nível, né? Sempre faz pergunta para que você fale. Da onde você vem e para onde você vai? Aí Deus fala com ela. Ela falou, eu fugi da presença da minha senhora lá da Sarai. E o anjo falou para ela, volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. Aí ele falou, eu tenho uma bênção para você. Aumentarei, o anjo do Senhor disse, aumentarei muito a sua descendência. Isso era muito importante para as pessoas na época, né? De maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Então todo mundo sabe, né, que essa divisão de Ismael e Isaac, né, é isso que a gente vê hoje lá, os irmãos israelitas brigando, né? É isso aqui, é essa coisa aqui que foi para muito longe, né? Chegou no dia de hoje, que a gente vê. Então, o anjo do Senhor continuou dizendo, você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael. O que quer dizer Ismael? O Senhor ouviu o seu grito de aflição. O que eu quero liberar para você aqui? Deus mandou te dizer através dessa palavra enquanto eu lia. Deus ouve. Deus vê o seu grito de aflição. Ele dá tempo para que as pessoas se arrependam. Agora, ele não falou, vai lá, volta lá para poder discutir, ou vai embora e sai de longe, de perto da sua senhora. Não, ele falou, volta e se submeta.
por um tempo, por um período, para correção, porque o céu é um céu de justiça. Corrige esse ato, vamos corrigir esse ato de desespero e falha. Então volta para sua senhora. Então Deus está falando para alguém aqui. Talvez você saiu de algum lugar, debaixo de uma ameaça, de uma situação ruim, né? Talvez não foi o tempo de sair, ou você ainda está debaixo disso. Deus falou, eu estou vendo essa ameaça e espero o momento certo. Ele fala aqui ainda, ó, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição e será entre os homens como um jumento selvagem. Como é que é o Ramá hoje lá? Como é que é esse povo lá? Essa briga que a gente vê por aí. Tá aqui, ó, será como um jumento selvagem. Tá tudo na Bíblia, gente. Tá tudo aqui. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. Então vai vir guerras e guerras por aí, né? E habitará diante de todos os seus irmãos. Então aqui tem todo um panorama, né, da história de Ismael. Se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar muito tempo aqui. Então, agora nasce Ismael. Então ela volta, né? Se submete. E o nascimento de Ismael. Agar dá à luz a um filho, Abraão. Abraão chamou de Ismael, filho de Agar. E Abraão tinha 86 anos quando Agar deu à luz. E aqui fica dentro de Gênesis 16. A impaciência de Sarai e Abraão em esperar pelo plano de Deus resulta em complicações. A impaciência. A solução humana nem sempre é a melhor escolha, né? O coração engana muitas vezes. E muitas vezes gera consequências difíceis. Então, qual é a reflexão? Qual é a palavra de Deus? Em momentos de impaciência ou frustração, confie no poder de Deus. Por exemplo, ao esperar por um novo emprego, um ministério que Deus está te dando, né? Um relacionamento, tantas coisas. Não tome atalhos. Não tome atalhos que possam comprometer seus princípios. Comprometer os seus princípios. Deus aprova esse tipo de comportamento, de atitude, de ação? Princípios. Para pensar nisso. Será que a atitude que você tomou não comprometeu um princípio bíblico? Né? Então Deus está falando para todos aqui, para nós, também para um casamento. Ver se não está comprometendo um princípio de sujeição, né, que Deus deu. Não quer dizer que você vai ser capacho, né? Mas Deus está vendo. Ele quer que você confie nele. Busque ajuda, aconselhamento, escolhas, mas lembre-se sempre disso. Não tome atalhos. Gênesis 17, vamos resumir aqui. Agora é uma parte onde Deus faz uma aliança de circuncisão, que também tem muita coisa forte. Amém, gente? Tudo bem aí que vocês estão pegando? Deus está falando aí com vocês? Fala aí para mim, enquanto eu tomo minha água. Põe assim, sim. Ou é o ponto aí que Deus está falando com você? Vai se alimentando aí. Amém? Agora, gente, aliança da circuncisão. Aqui também, nós estamos, para quem está entrando agora, nós estamos numa jornada de 40 dias de jejum e devocional. Vamos ler a Bíblia toda durante 6 meses. Eu, durante esses 40 primeiros dias, eu vou estar aqui com vocês trazendo um resumo de cada 7 capítulos. Então, você lê o capítulo de hoje, são 7, e amanhã eu trago o resumo, tá? Então, por exemplo, hoje é o 3º dia, eu estou trazendo o resumo do 3º dia. Sempre vai ser assim, resumo daquele dia, tá? Então, tem uma PDF que você pode baixar e ir acompanhando ali. Se quiser acelerar, pode acelerar, não tem problema, você pode terminar até antes.
ok? Mas eu vou estar com vocês aqui trazendo. E aí no dia eu tô trazendo aqui algumas reflexões, né, interessantes que Deus vem me mostrando. Sou grata a Deus por esse ministério, ô glória. Que Jesus continue abençoando. Olha aí, sim, que ele é minha justiça, sim, Rose, Marilda, Doralice, Beatriz, Bia. Gente, vamos falar agora da circuncisão, que também tem uns negócios aqui pra gente falar sobre isso, tá? Ora, então, agora o que acontece na circuncisão? Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, Deus reafirma a sua promessa a Abraão. Muda seu nome para Abraão, né? Era Abrão, e muda seu nome para Abraão. E institui a circuncisão como sinal de aliança para esse povo. Deus agora instituiu a circuncisão como aliança. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele vai falando aqui. Abraão se prostrou com o rosto em terra quando ele apareceu. Quanto a mim, ele fala, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Tudo isso aqui a gente já leu. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. E ele fala assim, essa aliança é perpétua. O que você entende como perpétua, gente? Para sempre, né? Então, até hoje os judeus têm essas práticas, né? Aí, claro que tem toda uma história. Alguns judeus cristãos, outros são ortodoxos, aí é outro estudo, tá? Para ser o seu Deus, darei a você a sua descendência e a terra onde agora você é estrangeiro. Toda essa terra aqui, ó, presta atenção, vai ser tua, da sua descendência. Hoje você é estrangeiro, mas você vai receber ela. Eu vou dar. Guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso dessa geração. Então, esse é o pacto. Então, Deus faz pacto conosco. Você tem uma marca. Eu vou trazer para o contexto do Novo Testamento, tá? Peraí. Então, Deus fez aliança com eles. Foi essa. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e você e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, tá? A carne do prepúcio. Então pegava o menininho, né? Pega lá o pênis do menininho e ali fazia o corte, a circuncisão. Era aliança, aí tem um estudo em cima disso, a gente não vai ficar aqui porque a gente está trazendo um resumo. Uma aliança. Todos têm que fazer isso. E teria que ser até o 8º dia. Vocês deverão circuncidar a carne, né? E isso servirá como sinal de aliança entre mim e você. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino das suas gerações devem circuncidar-se. E também aqueles que nasceu na sua casa. E aqui vai indo falando. O que eu quero falar aqui? A aliança de Deus com Abraão simboliza a separação para ele. Vocês são separados. Porque, gente, existem outros povos. Existem outros deuses que o povo estava adorando. Tá? Então, o povo de Israel ele foi separado e todos sabiam que eles existiam um Deus todo-poderoso. As nações, quando verem vocês e ver as obras e maravilhas que eu vou fazer no meio de vocês, vão se atrair. Quem é o seu Deus? Quais são o Deus de vocês? Que está fazendo maravilhas. Por isso que tinha que ter uma obediência. Entendeu? Por isso que tinha que ter uma aliança. Eu tinha que ter esse compromisso com o Deus, né, de Israel. Eles tinham que ter esse compromisso. E aí, ainda aqui no 17, diz assim, mesmo quando nos sentimos incapazes ou rimos diante de promessas impossíveis, Deus é fiel para cumprir o que promete. Por quê? Porque Deus muda agora também o nome de Sarai para Sara. Deus disse a Abraão, a Sarai, sua mulher, você não chamará mais Sarai, porém Sara. Eu abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim,
Eu abençoarei ela e se tornará nação, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela, a semente dela, né? Então Abraão se prostrou com o rosto no chão, e a Bíblia diz que ele riu, e riu dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? Gente, para Deus nada é impossível, mas a gente sempre, isso quer mostrar o que pra gente? A nossa humanidade. Nós sempre vamos achar que a gente não é capaz, a gente sempre vamos achar que não tem mais condição, né? Ah, essa situação não tem mais condição. Deus pode fazer. Ele é o mesmo. Deus é o mesmo. Se você está debaixo de promessas, se você está debaixo do Evangelho de Jesus, onde tem promessas para sua vida, então toma posse que Deus pode fazer, tá? Isso só quer que você crê. Então Abraão se prostrou com o rosto, né? E aí Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, você chamará Isaque. E aqui foi falando, né? Estabelecerei a ele minha aliança, aliança perpétua. Então Deus tem compromisso até hoje com esse povo, tá? E, como eu falo, de aliança com todos nós, né? Na nova aliança também. Mas minha aliança eu estabelecerei com Isaque. Quando a gente vê o apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntios, né? Ele estava tratando essa questão da circuncisão e incircuncisão. E hoje, o que a gente entende? A circuncisão que Paulo ensina, que é a verdadeira aliança com Deus, ela é marcada pelo quê, gente? Por uma mudança interior, que vem através do arrependimento e confissão. Jesus Cristo se tornou a nossa aliança com o Pai. Através de Jesus, eu tenho uma aliança com Jesus, com Deus Pai. Então hoje eu tenho livre acesso de falar com Deus por causa de Jesus. Então todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e tem uma mudança interior, porque não adianta eu continuar com as práticas do passado, né? Não adianta eu continuar vindo para a igreja e indo em outros lugares fazendo passo. Não adianta eu estar fazendo simpatia e estar com Deus. Aí eu tenho que decidir o que eu quero, entendeu? Porque eu tenho que circuncidar esse coração. Ó, meu coração pertence ao Senhor. Haja o que houver. Essa é a circuncisão hoje. Através do arrependimento e dos frutos. Os frutos vão dizer se o seu coração está circuncidado ou não. Forte, né? Então tem um monte de crente na igreja que está ali na religiosidade, né? Você vai olhar na prática, ele não tem coração circuncidado. Vamos ali? Vamos. Vamos na igreja tal? Vamos. Vamos na seita tal? Vamos. Não, Deus pode tudo. Deus, como é que se fala? Na nova aliança pode tudo. Então a gente precisa pensar, né? A gente tem um Deus único. E que tem Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, a aplicação. Deixa eu ver a hora. Vamos lá. Reflita sobre sua identidade como filho de Deus e a forma como você pode viver em santidade e separação para Ele. Por exemplo, em situações de pressão, busque a direção de Deus. Viva de acordo com seus princípios. No trabalho, fizeram uma pressão para você, você sabe que aquilo ali vai contra os seus princípios. Preste atenção, né? No seu casamento, tem coisa que vai contra o princípio que Deus estabeleceu para um casamento. Tudo isso mostra o nosso coração circuncidado por Jesus. Obedecer a sua palavra. É isso, tá? Então tenha um coração genuíno na presença de Deus. Vamos agora para o 18, né? Hoje vai até os 24. Desculpa.
Hoje vai até o 21. Vamos lá então, 18. No capítulo 18, Deus promete um filho a Abraão. A gente pegou já, essa história já falamos. Só que tem um episódio aqui. Aí tem a parte que ele fala aqui, Abraão, por sua vez, pegou também uma... então lhe disse o Senhor assim, tá lá no Gênesis 18, 9. Então lhe perguntaram, onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu, está aí na tenda. Um deles falaram, certamente voltarei a você daqui a 1 ano e Sara, sua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados de idade, e Sara já lhe havia cessado o costume de mulheres, né? Por isso Sara riu em seu íntimo. Preste atenção. Sara riu aonde, gente? Ela riu na frente do anjo? Deus é um Deus que sonda a mente e o coração. Então, Deus não está ouvindo o que sai muitas vezes da nossa boca. Ele está ouvindo o que está dentro do coração. Às vezes a boca está falando, mas o teu sentimento é outro. Então, preste atenção nisso, tá? Deus sonda a mente e o coração. Então, ele falou isso aqui. É mais uma chave aí para você prestar atenção. Eu estou lendo a Bíblia com os filhos. Ô, Glória! Legal, Keila. Deus continua abençoando aí. Tá bom. Então aqui, gente, ó, agora quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma. Então o anjo do Senhor aparece a Abraão para dar a notícia do filho que ele vai ter, tarará. E agora ele segue em direção a Sodoma e Gomorra para um juízo. Preste atenção. A visita dos 3 anjos, dos 3 homens, 3 visitantes que são considerados mensageiros de Deus. Aparece Abraão e Sara e eles confirmam que Sara terá um filho. Abraão intercede por Sodoma pedindo a Deus que poupe a cidade. Agora Abraão se coloca como intercessor, né? Em alguns momentos a gente vai ver que Deus fala que ele é um profeta, né? E agora ele se coloca como intercessor. Por quê? O anjo vem com a sentença e Deus tem algo aqui tão lindo que eu li, que eu ouvi, ó. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. O anjo do Senhor falou, não podemos esconder de Abraão o que a gente vai fazer. Visto, né, que ele será uma potência, um pai das nações. Isso aqui me chama a atenção para falar que Deus revela os seus planos para aquele que o ama. Deus não deixa você confundido. Deus não deixa você confundido. Ele vai te avisar de alguma forma as coisas que estão para acontecer, que está acontecendo. Através de sonho, através de alguém, através da palavra. E tem várias formas de Deus falar, né? Mas eu quero te alertar sobre isso aqui. O anjo falou assim, não podemos deixar de falar para ele, né? Porque eu escolhi, tá lá no 18, 19. Porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos a sua casa, depois dele, a fim de que guarde o caminho. Então, enfim, ele falou para Abraão. Então aí Abraão começou a clamar contra Sodoma e Gomorra, porque quem estava lá? Teu sobrinho, o sobrinho dele, Ló, né? E ele falou, descerei, o clamor de Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Preste atenção que está aqui na Bíblia. Tá aí, Thalita? Tá. Abre aí, 18, 20. O seu pecado é gravíssimo. Por isso que a gente está indo lá olhar. Isso não quer dizer, gente, eu estava até lendo isso aqui. Isso não quer dizer que, quando fala que Deus vai lá olhar, não quer dizer que Deus é limitado, tá? Mas para Abraão entender o que Deus estava fazendo. Deus se revelou ali. Deus poderia muito bem mandar o fogo do céu e não falar nada. Mas Deus, como tem, ele interage conosco, né, o tempo todo. Ele falou, eu vim, descerei e verei se de fato, porque o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado. E o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde
a esse clamor que veio até a mim. Então, as pessoas estavam clamando a Deus que o pecado lá estava demais. Olha, se houver um justo na terra, Deus não consome a terra. Então, Abraão começa assim, tá, mas vamos conversar aqui, né? Ele falou, será que vais destruir um justo com o ímpio? Né? Se houver, por acaso, 50 justos na cidade, ainda assim destruirá e não pouparás o lugar por onde o amor dos 50 justos, longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse, né? Ele falou, não. Se eu encontrar 50 justos dentro de uma cidade, de Sodoma e Gomorra, pouparei a cidade toda por amor a eles. Por isso, minha irmã e meu irmão, que é importante a igreja do Senhor estar viva em oração, em santidade. Você acha que por que Deus não consome logo com fogo todo mundo? Porque tem pessoas sinceras, buscando a Deus, com compromisso. Deus poupa. E aquele foi caindo, né? 40, você vai poupando. 30, e se tiver 20, 10, então vai aquele diálogo. Isso aqui mostra a intercessão, né? Nós temos um trabalho de intercessão, né? Recentemente fizemos um trabalho numa igreja sobre treinamento para intercessores. E ali eu dei uma palestra para eles. Foi tremendo, mostrando a importância de um intercessor na terra. Lá em Ezequiel 22 fala assim, procurei entre os homens um que se colocasse na brecha em favor dessa terra e não achei ninguém. Porque até os sacerdotes e os profetas tinham se corrompido. Está lá em Ezequiel 22. Então, Deus está à procura de intercessores. São homens e mulheres que têm compromisso com a lei de Deus. Orar, todo mundo ora, gente. Orar é um direito de todo mundo. Agora, um intercessor é aquele que já tem uma vida de oração e uma vida de renúncia. Tá? Por quê? Porque ele vai entrar na presença de Deus contra uma terra, contra uma nação, contra um povo, contra uma cidade, contra um bairro e contra uma pessoa. Ele vai entrar na briga. Abraão entrou na briga aqui, ó. Será que eu sou... É um intercessor. Bom? E aqui fala assim, que o que eles têm praticado é coisa terrível. Enfim, quando o anjo do Senhor, eu vou fechar aqui o 18, né? A intercessão de Abraão por Sodoma é um exemplo de como devemos nos importar com os outros, interceder por eles, né? Como eu já falei. E tenha um coração intercessor, orando não só por suas necessidades, mas também pelos outros, especialmente aqueles que estão longe de Deus. E quando eu falo de intercessor, gente, eu não estou falando de homem perfeito, porque olha, quem está me acompanhando a história aqui desde o início, desde o primeiro dia, a gente vê quanto que Abraão já errou. Mas Deus foi corrigindo com ele foi se arrependendo. Então, Deus não está à procura de gente perfeita, mas um coração que está disposto a obedecer, arrepender-se e confessar, tá? Não existe perfeição. Deus não chama a pessoa. Não tem ninguém perfeito nessa terra. Mas quando tem um coração quebrantado e contrito, é desse que Deus vai. Que Deus ama e faz aliança. Então Deus fala que o pecado está gravíssimo lá. Então a gente vai agora pro finalizando. 19, 20 e 21. Resumo. Deus destrói a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Ló e sua família são resgatados, mas a esposa de Ló olha para trás e se transforma em uma estátua de sal. Mesmo sendo salvo, enfrenta dificuldade com a sua nova vida. Ló agora recebe, né, esses anjos na casa dele. E ali a gente vê que o negócio estava feio mesmo, né? Quando os anjos chegam na casa de Ló, Ló leva eles para dentro da casa dele para dormir na casa, né? Começa a bater lá na porta de Ló. Mas antes que eles deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló. Eram homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Traga-os aqui para fora,
para que abusemos deles. Eles queriam os homens, né? Então Ló foi até a porta e falou assim: não, eu tenho filhas aqui que está até virgem. Minhas filhas são virgens, eu dou para vocês. Eles falaram: não, nós queremos esses homens que estão aí. Por quê? Porque era a prática homossexual. Então você vê que essa prática já é antiga, né? E Deus diz que era um pecado gravíssimo. Então Deus abomina essa prática. Então Ló foi até a porta, fechou atrás dele e os anjos cegaram eles. Olha o que diz a palavra. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora. Isso aqui dá uma palavra também, dá uma mensagem. Quantas pessoas estão cegas, né? Nesses caminhos, na perdição. Cegueira. Mas aqui foi cegueira física também, tá? Ficaram cegos. E aí o anjo falou: ó, pega toda a sua família, seus filhos, sua filha, sua esposa, seus genros e fora da cidade. Houve resistência, Ló ainda ficou tentando, o anjo teve que pegar ele pelo braço e vão embora, porque vai sair fogo do céu aqui, vocês vão estar aqui. Se vocês não saírem, o enxofre e fogo sobre Sodoma vai cair. E assim foi, destruiu aquela cidade, tá? Abraão agora no capítulo 20, Abraão e Sara novamente em uma situação de perigo, mentem para o rei Abimeleque. Agora Abraão, depois que aconteceu tudo isso aqui, né? A Sodoma foi destruída, vocês já leram aí. Agora Abraão e Abimeleque, Abraão partiu dali e foi para a terra do Noquebe, habitou em Cádiz. Ele vem falando que Abraão dizia para sua mulher que ela tinha que confirmar em todo lugar que passasse que ela era irmã dele, para ele não ser morto, tá? Então, mais uma vez, ele comete esse erro, tá? Mas ainda assim, Deus tem misericórdia. Ó, então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara. Ele chegou numa cidade, caminhando, e Sara era bonita, e falou assim: ó, pega aquela mulher aí pra mim. Não, ela é minha irmã, né? Você vai... Aí ele foi, pegou Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite. Olha o sonho aí, Deus falando pelos sonhos, tá? Deus vem no sonho de noite de novo. E agora fala pra ele assim: olha, não toque nessa mulher. Você vai ser castigado com morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ele falou: uau, como assim? Ninguém me falou que ela era mulher de... Ele contendeu com Deus, falou assim: mas há de entender que eu não tenho culpa. Ele falou que é irmã, e Deus falou: eu sei, por isso que eu tô te avisando, eu tô te poupando, que se você insistir em ficar com ela, aí sim, Senhor matará até uma nação inocente. Aí foi indo. Conclusão aqui. Deus responde-lhe em sonho: bem sei, com sinceridade de coração, você fez isso. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Olha aqui Deus falando que Abraão é profeta. E intercederá por você, e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. Ele falou assim: ó, devolve a mulher para ele. Ele ainda não tinha tocado em Sara. E Abraão vai orar por você. Abraão vai orar por você, para que você... Porque todas as mulheres desse reino ficaram estéril. Então, gente, é pra gente pensar, né? Pra gente pensar que a desobediência às coisas de Deus causam muitos problemas, tá? E aí, aqui conta a história, é muito legal, depois vocês acabam de ler, quem não leu ainda, né? Abraão, apesar de ser o pai da fé, ainda luta contra a tentação de mentir. Isso nos ensina que mesmo pessoas de fé podemos cair
Mas a graça de Deus sempre age para nos proteger e restaurar. Mais uma vez ele mente. Embora aqui no discurso com Abimeleque ele fala assim, mas Sara, de qualquer forma, Sara é minha irmã por parte de pai. Ou seja, ela era meia-irmã dele, mas ela era a sua mulher. Ok? No 21, Deus cumpre sua promessa e Sara dá à luz a Isaac, o filho da promessa. Abraão é alegre pela realização da promessa. Ele circuncida, né? Isaac cumpre ali o que Deus falou, tá? Faça tudo. Mas mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Então Deus falou para mim, para Abraão, ó, eu também farei de Ismael uma grande nação. Mas a aliança que eu tenho é com o filho que Sara gerou, Isaac, tá? Então por isso que essa guerra, gente, essa briga que tem lá no Oriente Médio, né, a gente sabe, problema que foi arrumado lá atrás, tá? Aí eu te falo, né, a gente está sempre falando aqui em libertação. Libertação é para você lidar com as causas dos problemas. O processo de libertação te leva para a santificação. E a santificação vai te conduzir para a adoração. Tá bom? Então pense sobre isso. Que Deus abençoe sua vida. Quando Deus cumpre suas promessas em sua vida, celebre com gratidão. Sempre, tá? Então, resumindo tudo, 3 pontos. A fé em Deus é o que nos justifica e nos torna herdeiro das suas promessas. O pecado traz consequência, mas Deus é fiel para cumprir suas promessas e nos livrar. Deus nos chama a viver em obediência, esperando pacientemente pelo seu cumprimento. Então, gente, ao enfrentar desafios, escolha a fé. Escolha a fé em Deus. Interceda pelos outros. Viva na obediência. Quando a promessa de Deus se cumprir, celebre e compartilhe a alegria com outros. Ô, glória! Amém, igreja? Gente, deixa o seu comentário lá, você que ficou aqui comigo. Outra coisa também, comenta lá na sala de oração o que você tem participado aqui, para poder chamar a atenção de outras pessoas que estão lá na sala de oração. Falo como está sendo bom aprendendo o jejum e também vocês estarem vivendo esse tempo aqui de meditação, 1 hora de meditação na presença de Deus. Gente, sério, não tem preço, tá? E o Senhor vai recompensar. Glória a Deus, amém? Que o Senhor abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e dê misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua paz, dê a paz de Israel e a paz também sobre você. Eu te mostrarei. Também faz um print aí, ó, marca, pode me marcar na internet, lá no Instagram, que eu vou repostar você lá, tá? Te mostrarei a areia do mar. Será que pode contar? Deus abençoe, Valdilene, Cadu, Keila, Doralice. Deus abençoe todos vocês que passaram aqui. Compartilhe lá no YouTube, hein? Daqui a pouco eu vou colocar lá. Ana, Jaque, Rosângela, Thelma. Amanhã estamos de volta, hein? 4º dia. Senhora Vera, Deus abençoe. Uma nova história Deus tem pra mim. Oh, glória. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Deus abençoe.